Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi um bom jogo do Corinthians essa vitória sobre o Cuiabá. E que coisa, hein? O Renato Augusto de meia, ele é um craque, ele é um monstro. Poxa, Silvinho. O jogo foi bem. O Luan e o Piton merecem mais chances. E a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu na partida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Era tão óbvio, era tão cristalino que só o Silvinho não via. E aí eu não sei se ele caiu em si de ver que não estava funcionando o Renato Augusto de falso 9, ou se realmente ele resolveu atender os anseios da torcida, da imprensa, de todo mundo que estava vendo essa situação. Eu falei para vocês na sexta-feira, depois da coletiva do Renato Augusto, em que ele foi constantemente questionado sobre isso, de que talvez o Silvinho voltasse àquela formação com o Jô de centroavante. Aconteceu. Porque o Renato também foi questionado de que muitas vezes o time melhorava no segundo tempo, não só porque ele voltava para a posição de meia, mas que também entrava o Jô, e o Jô tinha dado 2 assistências nos jogos contra a Chapecoense e Fortaleza, ou seja, o Jô estava sendo importante, entrando na segunda etapa. Porque o Jô tem uma limitação física hoje, mas é preciso dizer que ele fez um bom jogo, taticamente. Porque o Jô consegue, ele tem essa característica de puxar a marcação, de concentrar a atenção dos defensores e com isso abrir espaços para quem vem de trás. E aí se você tem jogadores desse nível, dessa qualidade, como seja o Roger Guedes pela ponta, como o próprio Juliano e o Renato chegando, a preocupação dos zagueiros ela é dividida e normalmente se concentram no centroavante. E isso abre espaços para outros jogadores artilheiros e com qualidade para poder fazer os gols, chegar nos gols. O gol que o Renato faz, que é uma pintura, que é um absurdo, é muito por conta desse espaço criado à frente da área pela marcação mais concentrada no jogo. O próprio Juliano, que aproveita um cruzamento maravilhoso do Lucas Piton para abrir o placar, também tem a ver com o fato de que o Jô ali também está, digamos, chamando a atenção dos defensores quando você tem a possibilidade de um meia que pisa na área, que entra na área, poder concluir. Então, taticamente o jogo foi muito importante para o time, como tinha sido também entrando no decorrer das partidas contra a Chape e contra o Fortaleza. Dentro de casa o Corinthians é muito forte, a gente já sabia disso. Conquistou a 6ª vitória consecutiva jogando em casa, a 5ª com torcida, mas dessa vez, ao invés de os gols saírem lá nos minutos finais, com a torcida empurrando, e que bom, né, que tem a torcida para fazer isso, como um 12º jogador, hoje pelo menos o time começou na frente, jogando de uma forma muito mais segura, mesmo quando sofre um golaço inclusive do PP, jogador do Flamengo emprestado ao Cuiabá, que chutou na gaveta sem defesa para o Cássio. Depois o time constrói o segundo gol, o terceiro gol, e aí toma um gol de desatenção, né? Eu acho até que os 2 gols foram de desatenção, mas o primeiro dou mérito para o golaço do PP. O segundo é uma bola que cruza a grande área e que realmente não pode deixar isso acontecer para chegar no segundo pau apenas e um zagueiro concluir sozinho, sem marcação nenhuma, para dentro do gol. Ali foi realmente um vacilo. Mas ali o time já estava vencendo por 3-1, depois administra, depois o Silvinho faz algumas trocas interessantes e o time até poderia ter conquistado, feito mais gols na partida. Não que tenha sido um jogo fácil, não é isso, mas o Corinthians jogou bem. Jogou de uma forma muito mais consistente do que vinha jogando. E tem a ver, obviamente, com esse jogador que é um craque de bola, que estava numa função completamente sacrificada, não tinha sentido nenhum. A não ser o fato de que o Jô, obviamente, você não tem garantia de que ele vá te entregar em 90 minutos aquilo que você precisa, e aí você precisa, de repente, testar, como o próprio Silvinho falava, o Roger Guedes, o Luan, e agora o Renato Augusto. Mas não, cara, o Renato Augusto não. Eu já não concordo com o Luan, porque acho que também ele é um condutor de bola e mostrou isso entrando hoje. Entrou muito bem o Luan. Exatamente fazendo isso que ele tem que fazer, circulando a bola no meio campo, e quando ele pega essa bola de frente, ele consegue ter a visão de jogo necessária. O que o Lua precisa é apenas acelerar os seus movimentos, e hoje ele entrou até mais ligado. Não sei se tem a ver com a torcida que apoiou o Luan, aliás, a torcida apoiou o Luan, apoiou o Silvinho, apoiou o Gabrielzinho quando foi substituído. Parabéns a Fiel, quem sou eu para dar parabéns, mas é um negócio assim
diferente mesmo, diferente o que a Fiel faz, porque a gente vê assim críticas pro Gabriel, pro Silvinho, pro Luan na rede social, aquela coisa toda, mas dentro de campo a coisa muda de figura. Nos 90 minutos a Fiel apoia o tempo inteiro quem tá lá vestindo a camisa do Corinthians. E o Luan acho que foi motivado por isso. Ele conseguiu sair desde a defesa carregando uma bola, dando passes para infiltrações, passes a média distância, conseguiu ter um arremate importante, já pensou se ele faz aquele gol na entrada da área, deu carrinho na lateral do campo, ele teve mais velocidade, mais dinamismo nos seus movimentos, é só o que ele precisa ter, porque a parceria agora está muito melhor. Então o que a gente cobrava do Luan, ele talvez possa entregar agora, mas a gente só vai saber se o Silvinho o colocar. Mais de um mês sem colocar o Luan, tendo 5 trocas para fazer e o Silvinho não fazendo. Poxa vida, dá mais minutos para ele. Hoje ele entrou faltando 15. Tá bom, bota um pouco antes às vezes. Tem algum jogo com alguma suspensão e tudo mais, deixa ele de titular começando. Porque agora não recai sobre ele a necessidade dele ter que decidir todos os jogos em favor do Corinthians. Não, o protagonismo tá dividido. E vejam como é importante você contratar bem, né? Os 3 gols de hoje, Juliano, Roger Guedes e Renato Augusto. Jogadores que fazem a diferença, a individualidade deles resolve. E hoje o Luan pode se dar o luxo de ser coadjuvante desses caras. Ele ainda é alvo de um grande investimento, ele ainda foi um jogador caro, que todo mundo cria grande expectativa, mas hoje ele vai ter uma tranquilidade maior para jogar. Pelas informações, é um cara que está investindo na parte nutricional, na parte física, só que a gente só vai saber se isso vai dar resultado se ele jogar. Então, Silvinho, põe o Luan para jogar, pelo amor de Deus. Hoje ele entrou bem, merece mais chances, merece mais minutagem para circular essa bola atrás do centroavante, para arriscar um chute a média distância, para poder dar uma acelerada no jogo. Vejam só o que eu vou falar, hoje foi isso que ele fez. Porque o Luan normalmente é um cara da cadência, mas hoje ele conseguiu acelerar o jogo. Quem tem que correr a bola não é ele. E ele pega essa bola, sendo rápido nos movimentos, ele vai fazer o time chegar mais fácil ao ataque. E com a capacidade que o Corinthians tem hoje, com seus jogadores de frente, a tendência é crescer, gente. Então, assim, que o Luan entre mais vezes. Acho que o Vitinho também pode continuar entrando, não tem problema. Eu gosto desse jogador, acho que ele é versátil, ele bate bem na bola, ele tem uma condução também interessante. Pode entrar. O Adson também, cadê o Adson? Pô, Silvinho, roda mais, cadê o Mantuan? Quando você for tirar o Jô, se você quer começar com o Jô, que fez um jogo tático importante, coloca o Mantuan também de falso 9 pra gente testar, pra gente ver se funciona. Coloca o Roger Guedes mais vezes, porque ele jogou 3, 4 jogos no máximo de falso 9. Mesmo que ele diga que não esteja confortável com isso, mas dependendo do sistema tático, deixa ele ali na referência para ver se ele funciona. Eu gosto dele pelo lado esquerdo, acho que dá para priorizar outros jogadores, mas dentro desses testes é muito mais fácil você testar com o Roger Guedes, com o Jô, com o Mantuan, do que com o Luan ou o Renato Augusto, que são meias. E hoje o Renato fez um jogo, meu Deus do céu, que é aquele cara vindo de trás, quando ele de frente para o campo, que ele tem a visão periférica para poder encontrar espaços, ele sobra, gente. Eu vou dizer mais, não tem um cara na seleção brasileira que faça o que o Renato faz. Eu acho que a desconfiança do Tite, talvez, ou da gente, em relação à seleção para o Renato, é a questão física. Porque ele foi para a China, mesmo se cuidando e tudo mais, o nível técnico é outro, voltou para o Brasil depois de meses sem jogar, tá agora readquirindo uma forma e tudo mais. Agora, se ele fizer uma pré-temporada e fizer um 2022 mais ou menos no nível com que ele fez esse jogo contra o Cuiabá, ele é titular da seleção, cara. Não tem um jogador na seleção que faça o que ele faz. O Paquetá tá em grande fase, o Fred tem aproveitado as oportunidades, mas Casemiro e Renato Augusto, cara, não tem ninguém melhor que ele para fazer o que ele faz. E o Tite conhece ele, sabe da capacidade do Renato. Além do fato dele ser um líder e um organizador de time no meio-campo. Além do Renato, que foi o craque do jogo, que deu um passe pro Roger Guedes, meu Deus do céu, que fez um golaço que dispensa apresentações, que participou do primeiro gol jogando a bola pro Lucas Piton cruzar pro Juliano. O Juliano fez um bom jogo e ele não vinha fazendo. E eu não posso deixar de acreditar essa oscilação do Juliano à mudança tática do Renato.
É muito diferente você jogar com o Duqueiroz, que é um menino que ainda está tentando se encontrar taticamente no campo, que às vezes se soltava muito. É muito diferente do que você jogar com o Renato Augusto. O Juliano hoje foi outro cara no meio-campo do Corinthians. Ele teve liberdade para aparecer, ele marcou, ele cercou, ele teve parceria para jogar. O Juliano fez um jogaço. Tô até desconsiderando o gol dele, que foi um gol maravilhoso, de um meio-campista que pisa na área, que cabeceia, que tudo mais, importante pro time, mas não tô analisando o Juliano pelo gol, tô analisando pelo jogo que ele fez. Taticamente muito bom. O Lucas Piton, que eu já falei aqui também outras vezes, eu não tô nem determinando que o Piton seja titular e o Fábio Santos reserva. Mas assim, gente, poxa, reveza mais. Se você não tem a convicção de qual vai ser o seu titular, pelo menos cria essa dúvida na tua própria cabeça. Tô falando meio que conversando com o Silvinho aqui. Porque determinar que o Fábio Santos tem que ser o titular e o Piton só jogar numa eventualidade, você vai matar o menino. Como, por exemplo, hoje ele teve que sair porque o desgaste pesou, ele não joga nunca. Então, quando ele tem que jogar, é claro que ele não aguenta a pancada, ele não aguenta a intensidade do jogo. Reveza mais. Poxa, o Piton é um jogador que se solta. O Roger Guedes precisa disso pelo lado esquerdo do campo. Hoje ele deu um cruzamento perfeito para o Juliano. O Fábio Santos não acerta um cruzamento tem 80 dias. Que eu acho que até funciona numa linha de 4, num sistema mais defensivo, é um cara líder, tem uma história maravilhosa, respeito muito o Fábio Santos, especialmente pelo que ele fez no Corinthians, mas assim, nada impede que em alguns jogos você escalhe o Piton, depois você volte com o Fábio Santos, dá uma mesclada pra motivar o moleque, pra dar mais linha pra ele. Isso vale o mesmo pro gol, tá? Que eu já tinha dito, pro Donelli pegar 3, 4 jogos, não tem problema nenhum, depois o Cássio volta, sei lá, pra dar uma sequência pro menino, mas isso eu acho que é mais difícil e reconheço que seja. Não é fácil assim de mexer no Cássio. Que tem uma história maravilhosa, que eu ainda acho que é um grande goleiro, que falha de vez em quando e tudo mais, mas é apenas uma questão transitória de você dar sequência também para um garoto, para ver se ele se afirma no gol e depois você vê o que faz, né? Se você reveza, se você alterna, se você define um titular, enfim. Eu só acho que o Silvinho não pode ser tão cabeça fechada. Ele precisa abrir mais o leque. E ele só tem feito isso quando a gente bate. Quando a gente pega no pé, quando a imprensa bate, quando a torcida começa a verificar algumas situações, como foi a do Renato de falso 9, e ele teve que reconsiderar. Ele começou com o Gabriel Pereira, que até começou bem o jogo, depois, de novo, não conseguiu ter muito êxito ali pelo lado do campo, e aí entra o Mosquito muito melhor. O Mosquito hoje é o titular. O Mosquito tem que ser titular, Roger Guedes, e aí tudo bem começar com o Jô, mas gostaria de ver testes com o Mantuan, por exemplo, Renato e Juliano no meio. E o Gabrielzinho de titular é uma opção do Silvinho. Eu quero acreditar que o Cantillo seria titular nesses 2 últimos jogos, e não foi por conta da convocação para a seleção colombiana. Mas o Gabriel, assim, dá uma sustentação, só que o Cantillo é muito melhor tecnicamente, inclusive para fazer o time jogar. Então, o meu time ideal tem o Victor Cantillo, obviamente, e depois Juliano, Renato, e aí Roger Guedes, Mosquito e Jô. Eu acho que tá, tudo bem. Você pode até, em determinado momento, botar o Gabriel Pereira, mas o Mosquito hoje é o titular. Dentro desse sistema, é claro que você vai poder fazer alterações. E aí você tem o Luan para entrar, você tem o William que pode ser relacionado já para o jogo contra o Flamengo, você tem opções. Então o Silvinho hoje tem opções. O jogo contra o Cuiabá foi um jogo interessante para a gente poder ver exatamente algumas coisas que precisavam ser corrigidas e outras que ainda precisam ser corrigidas. Mas ok, foi uma vitória importante de 3-2, com destaque para as individualidades do time, e para perspectivas que vem pela frente. O Duqueiroz depois entrou, o Vitinho entrou, o Luan entrou. Então que entre o Mantuan, que dê mais rodagem para o Lucas Piton, que o Luan continue entrando e assim o Corinthians possa mostrar mais ferramentas para chegar numa Libertadores, para fazer uma temporada que vem muito mais significativa, mas pelo menos para terminar esse ano com algumas conjunturas, com algumas perspectivas melhores em relação a opções que o time tem. Vamos ver como é que o William vai voltar para o time e se ele vai continuar dando sequência para o Luan, para o Piton,
para outros jogadores que precisam de uma rodagem. Falta o Mantuan ainda, Silvinho. Bota o Mantuan de falso 9 para a gente ver se ele consegue manter aquela regularidade que ele teve ainda no time do Mancini e depois, infelizmente, pela lesão, não conseguiu ter sequência. Elenco tem. Hoje tem. Por que não utilizar? Eu acho que o Silvinho está aprendendo aos poucos essas lições, mas talvez a gente precise continuar cobrando, né? Pelo menos nisso ele tem ouvido o clamor popular e tem resolvido dentro de campo. Que joga o Renato Augusto, né? Meu Deus do céu, esse cara desfila em campo. E que sorte do Corinthians poder contar com esse cara como meio-campista, pelo amor de Deus. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!